De quando o perder-se é encontrar-se. Ou talvez do quando o encontrar-se é o se perder, porque vivemos numa confusão de tentar achar um lugar no mundo sem saber se estamos nos aproximando de quem nós verdadeiramente somos ou se estamos nos perdendo. Conquistando o seu lugar ao sol, sendo invejados ou aclamados pelo seu entorno. Que num primeiro momento, no processo de sol nascente, que todos nós vivemos, nós precisamos nos inserir na vida. Nós fazemos então movimentos para conquistar um lugar, para irradiar, para ser bem vistos, para sermos valorizados, para termos lugar num grupo, na família. E então por isso dizemos que as perguntas que mais nós nos fazemos no primeira metade da vida é o que eu preciso ser. Eu preciso ser forte, eu preciso ser másculo, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ser bem visto, eu preciso. E na verdade todos nós precisamos viver este lugar para nos estabelecermos na vida. Mas não percebemos que na medida em que eu me pergunto o que eu preciso ser, desconectado de mim, eu estou fazendo um processo que nós chamamos em psicologia da construção das personas. O forte, o que conquista, o valoroso, o rico, são todas as personas que nós vamos acumulando dentro de uma sociedade hipócrita que valoriza a aparência. E talvez neste movimento de alimento das nossas personas, nós vamos nos afastando cada vez mais de uma essência que sequer é conhecida por nós. Porque o sujeito que se constitui como forte e másculo, sequer tem noção de que existem outros aspectos dentro dele, porque esta é a sua identidade. Que este percurso do sol nascente vai gerando um tamanho aquecimento, vai gerando uma situação em que quando este sol está a pino no meio-dia, talvez seja o momento mais lindo e resplandecente. Mas para quem vive sob esse sol, sabe do quanto lhe machuca a cabeça, do quanto ele nos desgasta, porque é muito difícil de manter-se frente ao sol do meio-dia, que nós vamos começar a visualizar indícios indiretos de mudança. E de repente nós começamos a ver que, embora o sujeito esteja aparentemente encontrado na vida, ele está desencontrado dentro de si mesmos. E esses indícios indiretos, como diz Jung, têm se feito cada vez mais diretos. E a nossa sociedade tem adoecido de depressão, das crises de ansiedade, de pânico. Nós temos vivido os problemas com lindas palavras chamada procrastinação, preguiça. E os vícios têm nos tomado de todas as formas, porque tem algo que precisa ser revisto dentro de nós. E neste momento, frente a estes indícios, nós começamos a pensar no sol poente. Nós começamos a pensar numa outra etapa da nossa vida, aonde não deveríamos mais ser regidos pela mesma forma como fomos até então. O que faz com que Jung diga: não podemos viver a tarde de nossa vida segundo o programa da manhã, porque aquilo que era muito na manhã será pouco na tarde, e o que era verdadeiro na manhã será pouco, ou poderíamos dizer falso, no entardecer. Mas se não conseguimos entender esta lógica de que nós estamos num momento diferenciado, nós continuamos buscando mais dinheiro, continuamos buscando mais poder, continuamos buscando ser mais desejados ou mais valorizados, porque não entendemos que o percurso agora é para dentro. E a vida nos convida a olhar para dentro, no choque entre tudo aquilo que nós idealizamos até agora e tudo aquilo que nós rejeitamos até o presente momento. Aquele homem poderoso, magnata, começa a lembrar dos dias de juventude onde o seu pai dizia: você é um bosta e você nunca vai ser ninguém na vida. E para tentar provar para o seu pai, ou talvez para ele mesmo, que tem algum valor, ele começa a romper com a sua sensibilidade, ele começa a romper com o homem inseguro que ele é. E quem de nós não é inseguro, pequeno, frágil, imperfeito? Mas para tentar esconder de quem ele realmente é, cria-se a persona do homem forte e poderoso. Estes são os traços do sujeito que começa a viver um segundo momento da sua vida e descobrir que as regras que fizeram conquistar esse lugar no mundo não devem ser as mesmas regras do olhar para dentro.
E então, se na primeira metade da vida a pergunta é o que eu preciso ser, na segunda metade da vida a pergunta que nós fazemos é o que eu posso ser. E daí nós começamos a entrar em contato com as nossas sombras, com tudo aquilo que nós rejeitamos, com todas as construções psicológicas que nós tivemos certeza que se nos livrássemos destas coisas, nós seríamos felizes. Nós teríamos um lugar ao sol, seríamos amados e desejados pelas pessoas, sem entender que cada um dentro dos seus conflitos não está negando apenas aquilo que é, está negando o seu maior tesouro. A condição humana é onde carrega o nosso tesouro. E o sujeito que não é capaz de viver o processo de revisão da sua vida, dos conceitos e dos princípios, não consegue se encontrar como você é. E isso nos dá a certeza de podermos começar o conflito com as nossas máscaras, com as nossas personas, para quiçá descobrir o que existe por trás dela, dos nossos aspectos essenciais. Mas dentro desse processo, nós entendemos que ele não serve para todos, serve apenas para pessoas corajosas, que não estão mais dispostas a continuar se corrompendo e têm a coragem de olhar para dentro de si mesmos e entrar em contato com as suas sombras. No dia que o sol para de resplandecer e depois daquele sol a pino, a sua energia começa a voltar-se para si mesmo, é que o vazio existencial é preenchido, a depressão é tratada e a ansiedade tem novos caminhos, porque a resolução para os nossos dias não virá do mundo externo, senão para aqueles que tiverem coragem de olhar para o seu avesso, para as suas sombras, para aquilo que lhes atemoriza, para aquilo que mais rejeitaram, criticaram ou combateram. Porque, como dizia Carl Gustav Jung, é na sua sombra que está o seu tesouro. E se você não tiver coragem de dar este passo para dentro, você vai viver pobre e miserável, numa sociedade hipócrita e externa, que usa das pessoas cada dia mais, e somos incapazes de falar do que existe dentro de nós. E nós somos capazes de descobrir que podemos ser quem nós somos e permitir aos outros serem quem eles são, sem que a gente se esconda, cada um apresentando as suas dores, as suas sombras e os seus tesouros. Por isso, há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas que já têm a forma de nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo de travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. É preciso, meus amigos, fazer uma travessia dentro de nós, conflitando com os princípios e com os preconceitos, revendo a noção do que é importante, do que é valoroso, revendo inclusive a nossa noção de espiritualidade, para que a gente possa encontrar o nosso tesouro.